Boa tarde, amigos do programa É Diferente. Eu sou Luísa Nóbrega e estou aqui para a gente conversar sobre mais um tema, que são sobre dois comportamentos que parecem iguais, mas na verdade têm motivações diferentes. Você está aqui pela primeira vez ou você já costuma assistir? Bom, de uma forma ou de outra você é muito bem-vindo e eu quero dizer que hoje, não diferente das outras vezes, nós vamos ter o nosso mapa mental. Vamos lá. Então, ó, aqui eu fiz um mapa representando a inteligência, né, com esse desenho rústico aqui do nosso cérebro e falando um pouquinho de um tema que vai rolar hoje aqui, que são as múltiplas inteligências do Gardner. E desse lado, uma seta apontando e falando sobre sabedoria. Por que será que eu botei uma seta, né? Então, assim, para começar, deixa eu mandar um aviãozinho aqui para trazer mais gente. Que bom, Marcinha tá aqui, seja bem-vinda. E vamos mandar esse aviãozinho agora para convidar mais pessoas para participarem aqui com a gente. Vamos lá, deixa eu ver quem é que tá aqui, quem é que eu posso estar chamando. Vamos ver quem mais. Isso, que bom, mais gente. Já mandei agora uns aviõezinhos. Ah, que bom, Rosângela também chegando, seja bem-vinda. E como eu estava falando, o nosso mapa mental já está aqui, com a inteligência e com a sabedoria. E a gente vai relacionar esses dois comportamentos. Bom, eu estava pensando uma coisa que eu quero já começar a compartilhar com vocês. O som tá ligado? Me diz só uma coisa. Obrigada, Marcinha. Me diz uma coisa, o som tá legal? A imagem tá boa? Essas coisas, às vezes, eu gosto de perguntar para vocês para ver se tá funcionando realmente, se a gente tá com uma transmissão boa, se a gente tem que melhorar. Otávia também, seja bem-vinda. Que bom, mais gente, a gente fica feliz de estar aqui interagindo. Bom, quando eu faço o mapa mental, eu faço pensando em um pouquinho, ótimo, tá perfeito que a Márcia falou. Eu faço pensando em passar uma imagem que possa ser significativa para o que vocês vão entender. E aí, a gente fala muito inteligência, né? A inteligência tem que ser inteligente, a gente precisa aprender e tal. Ah, Carol também, seja bem-vinda. E a gente fala muito nessa questão da inteligência. Mas o que é inteligência e o que é sabedoria? Eu vou ser sincera para vocês. Eu fiquei surpresa de eu ainda não ter trazido esse tema. De repente me deu um clique no tema e eu falei assim, gente, como que eu nunca levei esse tema? Até porque eu quero contar uma história para vocês, para começar. Eu tenho uma história de vida muito alinhada com o tema da inteligência. Bia também, seja bem-vinda, que bom. Quando eu iniciei a faculdade de psicologia, tinha que fazer metodologia da pesquisa. E a professora deu o processo, como é que fazia uma pesquisa, e ela disse pra gente que o tema era livre. E quando ela falou tema livre, eu sempre tive muita curiosidade de saber qual era a origem da inteligência, né? Da onde que vinha, como se formava a inteligência. E como eu tinha esse interesse, eu fiquei pensando assim, beleza, chegou minha vez, eu vou pesquisar sobre a origem da inteligência. E lá fui eu, naquela época, gente, tem muito tempo isso, tá? Não vou contar quanto tempo, mas tem muito tempo. Quem me conhece tem ideia do tempo. Eu fui lá para a biblioteca, né? Naquela época nos livros, já deu para ter ideia do tempo, né? E comecei a pesquisar livros sobre inteligência e tal. Eu tô amando esses coraçõezinhos. Desculpa, gente, não teve como não interromper. Não pode mandar mais que eu gosto, tá? Obrigada. E aí eu fiquei pensando assim, vou pesquisar e vou fazer meu trabalho de pesquisa. Só que teve um problema. Quando eu fui pesquisar inteligência, haviam vários livros que falavam que a inteligência era de origem genética e outros de origem ambiental. E outros diziam que a inteligência era de origem ambiental e genética. Essa terceira é que eu acredito. Eu acredito que nós nascemos com uma potencialidade que vai ser desenvolvida ao longo do tempo. E Gardner, com as pesquisas dele de 1980, né, a equipe dele pesquisou, reforça isso e amplia. Porque para o Gardner não existe
o inteligente. Existem múltiplas inteligências e isso é muito legal. Vocês conhecem os 8 tipos de inteligência do Gardner? Conta aí para mim nos comentários se você já ouviu falar, se você sabe qual é a sua inteligência predominante. Se você souber, também aproveita e coloca qual é a sua inteligência predominante. Vai ser legal a gente interagir, porque assim, eu fico muito sozinha desse lado aqui, eu fico querendo mais interagir com vocês. E se você não está vendo também, depois esse vídeo vai ficar gravado. E se você estiver assistindo e não for no ao vivo, pode colocar que depois eu vou lá nos comentários para poder conversar, interagir. É muito bom conversar com vocês, mesmo que seja pela telinha. Então vamos lá. Vou contar para quem não sabe quais são os 8 tipos de inteligência do Gardner. Vamos lá, Marcinha ainda não tinha ouvido falar e vocês conhecem? Vamos lá. Tipo musical. São as pessoas que têm aquele ouvido para música maravilhoso, que tiram notas de ouvido. Claro que eu vou ter que falar bem rapidinho aqui quais são os tipos. Ó, Rosângela também não. Ana Lúcia, seja bem-vinda. Então, assim, eu vou falar rapidinho, mas se vocês quiserem, coloca para mim aqui, quero, e eu vou fazer uma live especial só sobre os 8 tipos de inteligência do Gardner. Coloca se você quiser, que depois eu vou fazer e vou marcar uma data e vou avisar vocês. Vamos lá. Espacial. Capacidade de localizar lugares, tem noção, direita, esquerda, lateralidade, esse tipo de coisa. Corporal, são os grandes jogadores, atletas. Linguística, capacidade de falar, capacidade de articular bem as palavras, capacidade de entender, né, o contexto linguístico das coisas. Lógica matemática. É quando a pessoa é boa de cálculos, tem facilidade com coisas com numerais. Naturalista, tem uma visão mais ampla das questões de natureza relacionadas com sustentabilidade, preservação ambiental e vida humana. E 2 inteligências são fantásticas, que é a interpessoal, que é aquela do inteligente social, que é capaz de se relacionar com as pessoas, e o intrapessoal, aquele que tem uma inteligência do autoconhecimento, que se conhece bem. Bom, meu marido também entrou, a minha amiga Leoni também, sejam bem-vindos, né? E agora, o que o dicionário diz de inteligência? Faculdade de conhecer, compreender e aprender. Capacidade de resolver problemas e conflitos e se adaptar a novas situações. E olha que interessante, conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento, compreensão da natureza, das coisas e o significado dos fatos. Marcinha, realmente, acho que tem tudo a ver inteligência social com você. Faz muito sentido isso. E aí, a inteligência, gente, é a nossa capacidade de obter informações e reter por si só. Seja informações corporais, mentais, matemáticas, linguísticas, enfim. É meio que o nosso jeito computador de ser. Mas a sabedoria, eu não fiz uma seta, não foi à toa. A sabedoria nos leva mais longe, porque a sabedoria é uma grande instrução. Tem a ver com algo erudito, com a ciência, com o saber, com o justo conhecimento das verdades. Isso é o que o dicionário diz. E eu digo mais. Aí é uma fala minha que eu vou compartilhar com vocês. Sabedoria é capacidade de articular a inteligência para obter os melhores resultados de acordo com o objetivo. Então, quando eu tenho a sabedoria, eu articulo aquilo que eu aprendi, aquele arsenal de informações, para utilizar da melhor forma, também conhecida como inteligência emocional. Agora acho que ficou até bem mais familiar para vocês. E eu lembrei, né, lá na Bíblia, como um livro de referência, independente de crenças, mas eu sempre falo isso aqui, eu não venho aqui para impor nenhuma crença, nem nada do tipo, mas eu acho que citações são bem-vindas, eu sempre cravo algumas. E eu estou trazendo uma aqui de Eclesiastes 8:5, que fala assim: o sábio conhece o tempo e o modo. É isso, gente. Uma pessoa que tem sabedoria, ela não só tem o conhecimento, mas ela articula para saber o tempo e o modo de agir. E isso é inteligência emocional. E eu achei 2 frases também que eu achei muito interessantes e eu vou compartilhar com vocês sobre sabedoria. Primeira é da Cora Coralina, que é uma pessoa que eu acho tão fofa e a frase dela é bem interessante. Olha só.
O saber a gente aprende com os mestres, os livros e parafraseando, com a internet hoje podemos dizer, né? A sabedoria a gente aprende com a vida e com os humildes. Eu gostei muito quando ela fala isso, porque para se conquistar sabedoria, a gente precisa chutar o ego. Aquele ego repressor. O ego repressor é aquele ego que diz que a gente precisa ser isso, aquilo, que nos induz ao orgulho. E uma pessoa com orgulho, ela não consegue ser sábia, porque ela vai cair. Ela vai cair no seu próprio orgulho e vai priorizar o orgulho a conseguir as coisas que ela realmente precisa e quer. Eu falo que o orgulho, né, quando você está brigado com alguém, você tem orgulho, o orgulho manda em você de tal forma que você quer contar uma coisa para a pessoa e você não conta e sofre por isso. Então, é muito ruim quando isso acontece. A melhor forma é quando a gente pode aprender com humildade, sem achar que sabe mais que o outro, porque às vezes quem mais vai te ensinar é quem você menos espera. É uma criança, um idoso, ou até uma pessoa que parece não ter instrução nenhuma. Então, a abertura que a gente tem quando a gente tem mais humildade de receber conhecimento de quem quer que seja, é libertador. E para finalizar de uma forma bem leve e gostosa, eu trouxe para vocês uma frase que eu achei no mínimo divertida, mas muito verdadeira. E a ideia é gerar aquele gatilho mental na cabeça de vocês para vocês nunca mais esquecerem a diferença entre sabedoria e inteligência. Então, olha a frase que eu escolhi para vocês. Ela é do Charlton Albert. Eu não o conheço, mas é uma frase bem interessante. Mateus entrando, ó, tá no finalzinho, Mateus, mas vai ficar salvo, você pode assistir ela todinha e passar para os amigos também. Seja bem-vindo, tá, Mateus? O conhecimento é saber que o tomate é um fruto, mas a sabedoria é não misturá-lo na salada de frutas. É isso aí. O conhecimento te diz que o tomate é um fruto, mas a sabedoria sabe a hora certa de usar o tomate, sabe que não é na salada de fruta. Cuidado para não ter tomates na sua vida que você esteja misturando na salada de fruta. Cuidado para você não estar achando que está sendo muito inteligente em alguns momentos e, na verdade, não está sendo sábio. Porque o sábio, ele foca muito mais no resultado. Ele sabe onde ele quer chegar. E ele se adapta e se modela para poder chegar mais rapidamente onde ele precisa. Não com mentira, com autenticidade, com verdade, mas usando o método certo. Isso é um assunto que a gente tem muito para render. E se vocês quiserem saber mais sobre os 8 tipos de inteligência do Gardner e mais sobre inteligência emocional, tem um link na minha bio que vai para um WhatsApp, um grupo de WhatsApp. Se inscreve lá, que eu vou começar a liberar alguns conteúdos. Eu estou com um projeto de fazer um desafio de 7 ou 14 dias sobre esse tema. Então, se você quiser saber mais, vai lá, se inscreve e em breve eu vou estar mandando mensagem para vocês. Gente, vou terminar por aqui. Beijo grande para todo mundo e até a próxima semana com mais programa É Diferente.